Amados, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Cristo Jesus, escrito pelo apóstolo Mateus, também um evangelista, né? Capítulo 6 de Mateus. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 8 apenas. A palavra de Deus diz assim, amados: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Amados, o reverendo Emerson Maia, ele é professor no seminário JMC em São Paulo, da IPB. Ele tem um dos seus livros, ele tem vários livros, tem uns 3 livros dele em casa. Um deles é esse aqui, que eu vou citar um parágrafo pequeno. O livro dele se chama O Pai Nosso. Ele ele trabalha a teologia da oração do Pai Nosso, né? Aí do versículo 9 ao versículo de número 15, né, do próprio texto que nós acabamos ali de ler logo em seguida. E eu peguei um texto do seu livro, e ele diz assim, sobre a oração. Abre aspas. Os judeus tinham as suas horas certas de oração. Com certeza muitos cumpriam os 3 horários, ou seja, 9 da manhã, 12 horas, ou meio-dia, e às 15 horas da tarde, com um coração sincero. Contudo, outros se dirigiam à sinagoga ou ao templo, procurando estar justamente nestes horários, nas praças ou ruas de grande movimento, onde passavam pessoas em todas as direções, a fim de serem vistos na hora da oração. Vendiam a imagem de grande piedade e consagração, sendo respeitados por todos aqueles que não conseguiam interpretar corretamente as suas motivações. Amados, o Senhor Jesus Cristo, ele está ensinando aqui aos apóstolos, ele está ensinando aqui aos discípulos, né? Todas as pessoas que seguiam Jesus, ele está ensinando a respeito de como nós devemos orar, né? Certa feita, um dos apóstolos pediu para o Senhor: Senhor, nos ensinas a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos, né? E Jesus passa a ensinar a esses homens qual é a verdadeira postura na oração, né? O verdadeiro crente em Jesus Cristo, que tipo de postura ele deve ter diante de Deus, diante do Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Pai, né? Nós clamamos Abba, Pai, né, queridos? Que alguns traduzem papai, né? Mas, amados, o Senhor Jesus Cristo, ele vai trazer algumas lições para a nossa vida, que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero destacar aqui algumas lições da palavra, exatamente do texto que nós acabamos de ler, do versículo 5 ao versículo 8. Primeira lição que eu quero compartilhar sobre a oração, queridos, que o texto traz para nós, é que um verdadeiro crente em Cristo Jesus é alguém que ora. Jesus não diz se orardes, mas quando orardes. Vou repetir. Jesus Cristo, o texto fala sobre isso. Jesus não diz se orardes, mas quando orardes. Isto é,
Não há, queridos, cristianismo verdadeiro sem oração. Quem não nasce de novo, melhor, quem nasce de novo, quem se converteu a Jesus Cristo, né? Ou no linguajar bem popular evangélico, né? Quem aceitou Jesus Cristo, porque eu não tenho como eu aceitar Jesus, mas infelizmente ainda se torna essa expressão: eu aceitei Jesus, né? Eu recebi Jesus, eu fui atrás de Jesus, né? São expressões, biblicamente falando, está incorreto, né? Na verdade, é Deus que nos aceita, é Deus que vai em busca de cada um de nós. Um exemplo maior disso é Deus ter enviado o seu único filho a esse mundo. Porque se dependesse de você e de mim de buscar a Deus, nós não iríamos buscar nunca. Mesmo sendo crente em Jesus Cristo, já salvo por Jesus, nascemos de novo, temos uma nova vida, nós temos uma luta absurda de buscar a presença de Deus. Não é verdade? Ou para você a coisa mais simples do mundo: você já nasce, você já levanta, toma o seu café e já começa a louvar a Deus e fica o dia inteiro louvando a Deus e orando e buscando. Você não faz isso. Amados, não há cristianismo verdadeiro sem oração. Quem nasce de novo clama por Deus, invoca a presença de Deus o tempo todo, não só nas horas difíceis, não só nas horas de circunstâncias complicadas. O salmo mesmo que o presbítero João iniciou o culto aqui, o salmo 18, do verso 1 até o verso 3, o salmo é muito longo, né? Mas se você olhar ali, você vai ver que Davi, ele está louvando a Deus, é uma oração em forma de louvor, fazendo o quê? Ele está orando a Deus porque muitos inimigos estavam querendo destruí-lo. E ele faz essa belíssima oração, falando que Deus é a sua fortaleza, que Deus é a sua cidadela, que Deus é o seu baluarte, que Deus é o seu escudo. Isso é oração. Então, quando você ler o livro de Salmos, queridos, procura tirar do livro de Salmos algo que tem a ver com a sua vida, que tem a ver com a nossa vida. Nós não temos inimigos na qualidade do rei Davi, mas nós temos muitos inimigos que estão em nossa volta, querendo destruir a nossa vida espiritual. O próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre isso lá no Evangelho de João, lá no capítulo 10, queridos, quando ele fala que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, quando vir o ladrão, ele faz o que? Ele foge. E aí ele diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E o ladrão que ele está se referindo ali não é um ladrão humano, está se referindo a Satanás, que procura destruir a minha vida, procura destruir a sua vida, procura minar a nossa vida de várias formas, queridos. Então nós temos muitos inimigos. E o apóstolo Paulo, lá na carta lá aos Efésios, lá no capítulo 6, Paulo vai falar isso para a igreja, lá no capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades no mundo tenebroso que nós não enxergamos, nas regiões celestiais, que querem devorar a nossa vida. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, nós precisamos aprender com Jesus o tempo todo. Não aprender, meu querido, você já aprendeu há muito tempo. O que eu estou falando aqui não é nada de novo para você. Você já sabe disso, talvez tanto quanto eu. Mas é preciso praticar isso na sua própria vida, porque o maior prejudicado não é a igreja, é você. Você sabe da verdade, você conhece a verdade, mas não vive essa verdade. E Deus abomina isso. Por isso que ele diz aqui, Jesus: não imitem os gentios, que acham que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não useis de vãs repetições. Então, amados, a segunda lição: um verdadeiro crente
não ora para chamar atenção para si, queridos. Se você for olhar aqui no versículo 5 que nós lemos, diz assim: e quando orardes, não sereis como o quê? Como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, e assim por diante o texto vai falando. Então, o verdadeiro crente em Jesus Cristo não ora para chamar a atenção para si. A oração, amados, não pode ser uma maneira de ostentar, mostrando habilidades no falar, queridos. Eu já presenciei pessoas que, quando oram em público, a voz dele é literalmente uma taquara rachada. Mas quando ele vai orar em público, ó Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso. E assim vai. Estou exagerando? Não. Deus não aceita isso, queridos. Isso é oração de si para si. É isso que ele está condenando aqui. É oração do homem para o homem. É oração para que os homens vejam, olha como ele fala bonito, ora como ele ora bonito. Talvez essa seja uma das razões que irmãos aqui têm dificuldade de orar em público. Ah, não, pastor, eu vou orar em público, eu não sei nem orar, não sei nem falar direito. Eu falei, que bom, que é isso que Deus deseja. Porque Deus se importa, meu querido, não é com a sua voz. Deus não se importa com isso. Deus se importa com o coração. É o coração. É a intenção do coração. Amados, essa oração ela está sendo feita, essa do texto aqui que Jesus ensina, dos hipócritas, está sendo feita diante dos homens, para chamar a atenção dos homens, para receber recompensa apenas dos homens. O texto fala sobre isso, olha lá. Verso 5 ainda. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Aí Jesus diz: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que recompensa eles receberam? Parabéns. Olha, você é um cara piedoso. Você é o cara da oração. Ele recebeu. Isso é hipocrisia. Jesus não aceita isso. A palavra de Deus não aceita isso. Amados, a terceira lição. Um verdadeiro crente em Jesus Cristo não é um ator no palco, mas um pecador quebrantado longe dos holofotes. O versículo 6 vai dizer o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai, que é o próprio Deus, que vem em secreto, te recompensará. Pode ter certeza que quando um verdadeiro crente em Jesus faz isso, quando fecha a porta do seu quarto, pastor, mas eu trabalho o dia inteiro, eu saio de casa às 6 horas da manhã, volto para casa de noite. Como é que eu vou fechar a porta do meu quarto? Se eu for fechar, eu durmo. O que você entende? É literal isso, queridos? Você está com a mente tão literal nessa questão? Não, amados. Lá onde você trabalha, lá onde você estuda, você não tem um tempo de folga para almoçar? Você não tem um tempo até mesmo para tomar um cafezinho? Tem algumas empresas que têm isso. Use esse tempo, querido. Use esse tempo, fecha a porta, esquece um pouco o frenesi da vida, do trabalho, da escola, e se coloca diante de Deus. Coloca a vida dos seus colegas de trabalho diante de Deus. Ninguém está sabendo. Eles não precisam saber. Mas Jesus diz o quê? Que o seu Pai, que vem em secreto, vai te recompensar. Ele sabe. Ele sabe da intenção do seu coração. Que você quer o melhor para as pessoas. E que você quer ter um relacionamento simples, mas genuíno com Ele, por intermédio de Jesus. E lá na sua casa mesmo.
Você está em casa, você fica talvez um tempão nas redes sociais e você não segue isso aqui tão simples, o que Jesus nos ensina. Essa é uma das razões, meu querido irmão, minha querida irmã, que muito crente espiritualmente está muito fraco. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia o tempo todo, já li a Bíblia não sei quantas vezes. Que bom, querido irmão, coisa boa. Mas raramente eu tenho ouvido alguém dizer assim: pastor, além de eu ler a Bíblia, de eu me alimentar pelas Escrituras, eu tenho gastado um tempo de oração porque eu tenho precisado muito disso. Aí depois nós queremos ser crentes maduros, nós queremos ser crentes fervorosos, nós queremos que o Espírito Santo venha trazer um profundo avivamento na nossa vida. Como, queridos? Se as coisas de Deus eu não busco em primeiro lugar, como diz lá em Mateus capítulo 6, verso 33, esse próprio capítulo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu preguei sobre isso domingo passado, sobre a ansiedade. Quanta gente está vivendo ansioso, amados. Quantas pessoas estão vivendo, crentes em Cristo Jesus, estão numa profunda ansiedade, enfermos emocionalmente, mas que não conseguem enxergar e viver aquilo que Jesus Cristo ensina. Vamos praticar isso, amados. Então, a terceira lição é que um verdadeiro crente não é um ator no palco, mas um pecador quebrantado longe dos holofotes. É isso que o Senhor Deus ensina no Antigo Testamento também. Deus disse para Davi, e Davi entendeu isso: Senhor, o Senhor não quer sacrifícios, o Senhor quer um coração compungido, contrito. Leia o Salmo 32, leia o Salmo 51 e você vai ver isso. Davi chega ao ponto no Salmo de 51, a orar, dizer a Deus: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Não a salvação porque ele já era salvo, porque o pecado faz isso. O pecado tira toda a alegria que nós temos em Jesus. Quando nós não nos colocamos, nos dobrando aos pés da cruz de Cristo o tempo todo, pedindo misericórdia e graça. Cantamos essa música muito bonita aqui, em gratidão. É o que eu tenho que fazer o tempo todo, queridos. Mesmo quando eu não estou muito grato a determinadas situações da vida. Eu preciso aprender a agradecer. Paulo diz isso: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Deus tem os seus propósitos na minha vida e na sua vida. Essa expressão, fechar a porta do quarto, é uma expressão, lá no grego, dá ideia para nós, sabe qual? De uma despensa. Despensa da casa. Na despensa, normalmente, a gente coloca ali, às vezes, guardamos ali a comida, né? Os nossos alimentos. Seja uma despensa simples, seja uma despensa mais sofisticada, é uma despensa. Tem pessoas que têm a bênção, o privilégio de ter um quartinho, um local só para despensa. A ideia do texto aqui é essa, o fechar a porta. É porque você vai abrir a porta lá e fazer o quê? Da despensa. Você não fica na despensa o tempo todo, fica? Aí eu vou sentar aqui, vou pegar meu celular, vou sentar aqui e ficar vendo aqui as redes sociais. Você não faz isso. Você vai lá na despensa, busca o alimento que precisa, vai para a cozinha e começa a preparar ali o alimento. Essa é a ideia. Amados, o Pai vem em secreto e recompensa em secreto. Oração não é um discurso de ostentação diante dos homens, mas um derramar do coração diante de Deus. Uma quarta lição, amados. O verdadeiro cristão não imita os hipócritas fazendo cócegas em sua vaidade espiritual, mas ele se deleita em Deus, seu Pai.
A oração é uma conversa íntima com Deus, o nosso Pai. Orar, queridos, é deleitar-se em Deus, mais do que rogar as bênçãos de Deus, mas rogar a Deus, o Deus das bênçãos. Muita gente tem buscado mais, rogado mais as bênçãos de Deus e não rogado a presença desse Deus na nossa vida. A dádiva, por mais excelente que seja, queridos, não serve como substituto do doador, que é o próprio Deus. Deus é melhor do que suas bênçãos. Ele é o verdadeiro provedor para as nossas vidas. Todas as áreas da vida. Todas. E há crentes, há pessoas que sofrem absurdamente, porque correm atrás, não buscam, aí quando fecham todas as portas, aí ele vai buscar a Deus. Inverte aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus. Uma quinta e última lição, queridos. O verdadeiro cristão não imita os pagãos, multiplicando palavras em vãs repetições. Como é complicado isso, queridos? Como isso é complicado, né? Charles Spurgeon, um grande pastor do passado, chamado príncipe dos pregadores, ele diz o seguinte, que as orações cristãs são medidas pela sinceridade e não pela duração da oração. Isso não significa que você não possa ter um tempo longo de oração. Claro que você pode ter. Jesus Cristo nos ensina quantas vezes Jesus Cristo passou a noite orando, ensinando para os apóstolos. Nas horas mais difíceis de Jesus, Jesus separa os discípulos para oração. E quando ele volta para os discípulos, estão fazendo o quê? Não, estão orando silenciosamente, né? Estão dormindo, queridos. Estão dormindo, queridos. Percebe? Eram homens que caminhavam com Jesus. Jesus está próximo da cruz, ao ponto de Jesus dizer para ele o seguinte: a minha alma está angustiada até a morte, orem comigo. Quando Jesus sai daquele momento ali, depois ele volta a orar de novo, vocês vão estar dormindo, queridos. Essa é a minha tendência, essa é a sua tendência, de não levar essas coisas tão sérias na nossa vida. E nós precisamos, não só na hora das dificuldades, queridos, mas em todo o tempo nós precisamos orar e não estar usando de vãs repetições. Os pagãos, ou os ímpios, repetiam palavras e mais palavras com o fim de serem ouvidos por seus deuses. Mas o cristão é alguém que está na presença daquele que sonda os corações, sonda a mente e conhece as nossas necessidades, queridos, antes mesmo que nós venhamos pedir. Há uma expressão traduzida para nós aqui, para vãs repetições. A ideia que ela dá para nós é a seguinte, queridos: mero palavrório ou tagarelice, palavreado, oco, conversa tola, repetição vazia. Quando Jesus está falando, não useis de vãs repetições, no grego, a ideia é exatamente essa que eu mencionei para vocês aqui, que eu vou ler de novo, que significa mero palavrório, ou tagarelice, palavreado, oco, conversa tola, repetição vazia. Como que Deus vai aceitar um tipo de oração assim, queridos? Que o coração está totalmente fora, não está conectado à pessoa do nosso Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Traduzindo para o nosso português bem popular,
A expressão popular assim. Você já ouviu essa expressão? Você já deve ter usado já para outras pessoas. Ah, mas aquela pessoa fala blá, 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 blá. Já viu? Em tese, no português é isso. Fala demais. Deus é tão misericordioso conosco, amados. Tão gracioso. Que Ele está ensinando. Não façam isso. Porque Ele ora a intenção do nosso coração. Para encerrar, amados, é uma conclusão e ao mesmo tempo uma aplicação para a nossa vida. Primeira conclusão. O Senhor condena plena e cabalmente a oração vazia, amados, irrefletida e supersticiosa. Uma boa parte daqui veio da Igreja Católica, se converteu. Outros vieram do Espiritismo. Outros vieram de nada, né? Não era nada na vida religiosa. Mas Deus um dia tocou no coração e você está aqui louvando e glorificando a Deus, porque você nasceu de novo. Mas muitas pessoas ainda vêm com aqueles ranços religiosos, né? Toma cuidado com isso. Toma cuidado com as coisas místicas que você não reflete bem no que você está falando. Toma cuidado com isso. Deus não se agrada disso. Segundo, por outro lado, não pensa de modo algum, o texto, em impedir que se faça uma oração longa, fervorosa e confiante. Quando você lê a vida de alguns missionários, de alguns avivalistas do século XVIII, XIX, você vai ver que esses homens, especificamente pastores e missionários, eles ficavam, às vezes, à noite orando. Eles passavam horas e horas orando. A Coreia do Sul hoje, queridos, eu nunca fui lá, mas conheço alguns pastores da IPB que já foram lá ver o avivamento que até hoje existe, um avivamento espiritual na igreja da Coreia do Sul, inclusive a igreja presbiteriana. Hoje, no mundo todo, a maior igreja presbiteriana está na Coreia do Sul. Hoje tem mais de 80 mil membros. Eu não sei o que é isso. Uma igreja. A igreja do Ponhushu, que era uma igreja da Assembleia de Deus, sabe quantos membros tinha ou tem essa igreja ainda? É a maior igreja no mundo evangélica. 700 mil membros. Uma igreja, queridos. Aleluia. Agora, por que isso? Quando você conhece a história da Coreia do Sul, ela era para ser destruída ou para virar uma Coreia do Norte na época. Mas homens e mulheres resolveram interceder a Deus, colocar diante de Deus para que o comunismo não tomasse conta ali. E Deus ouviu. Até hoje, o avivamento acontece lá. A nossa irmã Ana Maria Prado, que é a presidente nacional da SAF, ela vai estar indo em setembro agora para a Coreia do Sul. Ela é muito chegada na oração. É uma mulher de oração. Eu tenho, juntamente com a minha esposa, testemunhado isso. E ela vai ver, de fato, o que é uma igreja quando ela ora. Irmãos nossos, presbiterianos, lá cai neve, e cai neve mesmo, na época do inverno. Os cultos começam, às vezes, às 6 horas da manhã. E se você não chegar um pouquinho mais cedo, você não consegue lugar para entrar. Para orar. Eu falo isso de testemunho de pastores presbiterianos que já foram lá. Se um dia Deus me der o privilégio, pode ter certeza que eu prefiro ir para lá do que ir para outro lugar. Para poder presenciar isso. Esse avivamento espiritual que dura, sabe quanto tempo está durando esse avivamento espiritual?
cerca de 30 anos. Eles são incessantes na oração. É um exemplo para a nossa vida. Pastores coreanos, quando vêm para o Brasil, em algumas conferências que a IPB os convida, já participei de algumas ao vivo, a palavra desses homens é algo tremendo. Tem alguma coisa por trás disso, queridos? É a oração. Terceira conclusão e aplicação. Muitas vezes oramos em certas circunstâncias, pode durar até uma noite toda. Por exemplo, a oração de Jacó até o nascer do sol. O próprio Senhor Jesus muitas vezes passou a noite em oração, queridos. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. E ele aprendeu isso com quem? Com Jesus. E uma quinta e última aplicação para a nossa vida. A oração, amados, precisa ser persistente, não pode ser desvirtuada em religiosidade mística, em fanatismo, mas deve permanecer debaixo constante da disciplina do Espírito Santo. Que Deus abençoe a minha vida, a você, que nessa semana você possa investir mais tempo em oração na sua própria vida. Amém?